Deixa eu subir aqui o Faro Mídias, que eu não tinha subido ele ainda. Mas muito boa essa fala do Edgar aí, vou ficar aguardando aí o material dele. E hoje nós vamos falar aqui no Fórum Mídias sobre o jornalismo lavajatista que voltou com tudo. Espera aí, deixa eu só ele subir aqui. Agora sim, olha lá. Fórum Mídias de hoje, 22 de janeiro de 2026. O tema de hoje é o jornalismo lavajatista que voltou com tudo. Aqui temos a Carolina Brisdo, do Estadão. Toffoli e Moraes colocam STF no centro da crise do Master e pressão por código de conduta aumenta. Veja, o STF está com uma imagem ótima na população, com julgamento, né, com todo o acompanhamento do julgamento dos criminosos golpistas e tal, e agora partiram para cima do Moraes e do Toffoli, num ataque com o jornalismo lavajatista. Veja bem, uma coisa é se a pessoa tem culpa ou não, se há algo de errado ou não no que está acontecendo. Nós aqui vamos comentar é o jornalismo lavajatista, como isto é colocado para a população, o que é fato e o que é especulação lavajatista, que era a estratégia e a forma de comunicação da turma de Curitiba lá. Olha só, aqui é Malu Gaspar. A Malu Gaspar voltou à história do Moraes com o Master. Master, a atuação da mulher de Alexandre de Moraes é desconhecida em 4 órgãos previstos em contrato milionário. Aqui ela vai falar sobre o contrato, tal contrato do escritório de advocacia com o Banco Master. E aqui está dizendo que em 4 órgãos onde ela atuaria, não há registro dessa atuação. Mas a primeira observação que eu faço é o seguinte: olha a imagem que ilustra a matéria. Temos o Alexandre de Moraes, temos a esposa dele, que é a referida no título, e temos o Lula. O que o Lula tem a ver com a história? O que o Lula tem a ver com o contrato de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes? O que o Lula tem a ver com o contrato do escritório da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master? O que o Lula tem a ver com o Master e o que o Lula está fazendo aí? Você vê como é que eles vão aproximando as coisas? O Lula não tinha que estar nessa imagem. Eles têm imagens do Alexandre de Moraes só com a esposa? Tem, tanto que eu vou mostrar daqui a pouco uma outra matéria da própria Malu, onde estão apenas o Alexandre e a esposa. Assim como eles fazem questão de grudar o Alexandre junto da esposa, quando, na verdade, o contrato, o tal contrato, é do escritório da esposa, e o Alexandre de Moraes, sendo ministro, não pode ser sócio do escritório, né? Então, vamos lá, o que diz a Malu. Conforme revelou o blog, olha só, Moraes procurou o Galípolo pelo menos 4 vezes para fazer... Ela voltou com essa história de que o Moraes procurou 4 vezes o Galípolo. Malu, isso já foi desmentido várias vezes, você mesma mudou de assunto e agora voltou. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com o Galípolo para conversar sobre os problemas do banco do Daniel Borcaro. Isso é o jornalismo lavajatista. O ministro já disse que chamou e conversou pessoalmente com o presidente do Banco Central, Galípolo, sobre a lei Magnitsky, primeiro aplicada a ele, segundo aplicada à esposa. Aí aqui ela bota embaixo. Moraes alegou que suas reuniões com o BC foram para tratar dos efeitos das sanções. Olha só, o Moraes alegou.
Agora, ela diz que ele procurou para fazer pressão. Veja a diferença. Ele alega, ela não coloca assim, que o Moraes negou que tenha. Ele alegou que suas reuniões, ele está alegando isso. Segundo o ministro do escritório de advocacia da Viviane, jamais atuou na operação da aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Pedido arquivado. Reconduzido ao cargo com apoio de Moraes, Gonet, repare bem, aqui ela está dizendo que o Procurador-Geral da República, Gonet, ele foi reconduzido ao cargo. Sim, ele foi reconduzido ao cargo pelo presidente Lula, que indicou, e os ministros do Supremo também apoiaram. Agora, olha como ela coloca: reconduzido ao cargo com o apoio de Moraes, Gonet já recebeu pelo menos 2 pedidos para investigar a atuação de Moraes a favor do Banco Master, e que ele teria negado esses pedidos. Quer dizer, dando a entender que o Gonet negou os pedidos porque ele foi reconduzido ao cargo pelo Moraes. Boa noite. Ele não foi reconduzido ao cargo pelo Moraes. Ana, deixa eu te falar. Foi reconduzido ao cargo pelo presidente Lula, e os ministros também concordaram com ele. É que um pedido apresentado pelo advogado N. Martim Moraes foi rejeitado no mês passado, sobre a alegação de que a narrativa da pressão do Moraes permaneceu no campo das suposições, ou seja, a pessoa supunha, não tinha prova alguma que o Mike queria fazer alguma coisa. E o Gonet também não viu qualquer ilicitude no contrato firmado pela advogada com o Banco Master. Qual é a ilicitude? Se ela tem um contrato, qual é o problema no contrato para ele poder abrir um processo? Tem que haver um processo. Não só você falar, olha, mas o escritório da mulher do Moraes fez um contrato, mas fez um contrato com o Banco Master, foi no início de 2024, quando o Banco Master era um banco como outros quaisquer. Só no final de 2024 é que o Banco Central botou o olho em cima do Banco Master. No início de 2024 era um banco como outro qualquer. E, aliás, advogado trabalha para quem está precisando de advogado. Eu nunca vi advogado. Você já viu o Papa precisar de advogado? O Papa é o Papa, ele não precisa de advogado. Aí aqui, olha, ela acabou de dizer lá que não tinha nenhuma atuação em caso do Master, daqueles casos. Agora aqui, olha, isso aqui também é Malu Gaspar, coluna da Malu Gaspar. Master, mulher de Alexandre de Moraes, atua em caso sigiloso enviado por Toffoli. Agora já botou o Toffoli junto. Caso sigiloso, o escritório de Viviane Barsi de Moraes representa o banco em um processo que tramitava na Justiça Federal e foi remetido à Corte. A decisão sigilosa da Justiça Federal de São Paulo, que encaminhou ao ministro Dias Toffoli o processo que investiga os empresários Nelson Taludes e Gilberto Benevides por insider trading em operação da Gafisa. Você vê como é que são essas coisas, que revela que o Banco Master está entre as partes interessadas no inquérito, ou seja, ele não é nem acusado de nada, é uma das partes interessadas do inquérito, é representado pelo escritório da Viviane Barsi. Caso, aí vem o jornalismo lavajatista, caso o inquérito chegue ao plenário da Corte, o caso relatado por Toffoli poderá ser votado por Alexandre de Moraes, marido da advogada do Master, quando estes interesses estariam em jogo. Viu onde já está se encaminhando tudo? Aí agora, Folha. Ministros do STF defendem envio do caso Master à primeira instância como saída honrosa para Toffoli. Aqui já tem. Ministros do STF. Quais ministros?
defende o envio do Master à primeira como saída honrosa para Toffoli, ou seja, já estão dizendo que o Toffoli fez M e isso seria uma saída honrosa, porque ele está mal no filme. Uma acusação grave. A medida tiraria a corte do centro da crise e manteria válido. Vem cá, a crise é do Supremo ou é do Banco Master, do Daniel Vorcaro e do Zé Tel e dessas pessoas que deram um banho de 50 bilhões no país? É do Supremo agora a culpa? Ou é do governo do presidente Lula? Porque você veja, é isso que eu estou querendo mostrar, o jornalismo lavajatista se encaminha para jogar o Banco Master no colo do Lula. No colo do Lula, vocês podem ter certeza. Porque o banco é que fez a sujeirada toda, junto com as fintechs. Eles é que fizeram essa treta toda. E agora já jogam parte da culpa no Banco Central e jogam nos ministros do Supremo. O que o ministro tem a ver com o roubo do banco? Mas já virou isso. O relator resiste a abandonar o processo e tem dito aos auxiliares não vê motivos para suspeição. Você veja que o Toffoli, vamos colocar, ele se vê como uma pessoa honesta que está fazendo o trabalho dele. Por que ele vai abrir mão? Se ele abrir mão agora, ele vai dar razão a todas essas pessoas que estão dizendo que ele não tem uma atuação republicana no caso, que ele tem interesses, porque ele teria viajado no jatinho para ver a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo lá no Peru. Ele viajou antes de virar relator do caso, 3 dias antes. E agora, um ministro do STF vai se vender para um dos advogados do Master, na cara de todo mundo, para todo mundo saber que ele está se vendendo. E olha lá, tá vendo? Por uma viagem de jatinho até o Peru, para contornar a crise de imagem enfrentada atualmente pelo STF, olha lá, jornalismo lavajatista. Já está vendendo a você que tem uma crise de imagem no STF. Você não estava sabendo, não? Toma desavisado. Preste atenção no Brasil. O STF está numa crise de imagem, em razão dos desdobramentos do caso Master. Não é o Master que está com problema de imagem. Não é o mercado financeiro que acobertou essa roubalheira aí durante um bom tempo, não. As pessoas que lucraram bilhões com isso e vão dar um prejuízo danado para o país aí. É o STF que está com problema de imagem. E aí estão propondo a tal saída honrosa. Ele, no entanto, o ministro Toffoli, resiste. Toffoli está sob pressão interna devido à sua postura na supervisão do inquérito. As críticas começaram com o severo regime de sigilo imposto ao caso, seguido pela viagem de jatinho com um dos advogados. Gente, ele viajou com o jatinho, foi antes de virar relator do caso. Antes. Com um dos advogados da causa e por negócios, agora já virou aqui, negócios que associam seus familiares a um fundo de investimentos ligado ao Master, como revelou a Folha. Lembra de que o Lula era até dono do sítio lá em Atibaia, porque o Lula viajou para lá, para o sítio, ele ia para o sítio, ele era dono do sítio. Ele foi visitar o triplex, as pessoas diziam, todo mundo sabe que esse triplex é do Lula. As pessoas comentavam, era isso que saía no jornal. As pessoas falam que é do Lula. As pessoas falam que é do Lula, mas cadê a escritura de compra e venda? Cadê? Bom, nunca foi do Lula, né? Nunca foi do Lula o sítio de Atibaia. Agora aqui já virou o Toffoli, negócios que associam seus familiares a um fundo. Olha só como é essa associação. Empresas de irmãos e primo de Toffoli
tiveram como sócio, olha já, fundo ligado a suspeitas no caso Master. Você vê o jornalismo lavajatista puro aí, só falta fazer o PowerPoint. Aí vem embaixo, outro lado, o Vorcaro nega irregularidades. Ministro, parentes e gestora não se manifestam. O fundo que investiu em empresas de familiares do ministro era administrado por gestora investigada e foi cotista em teia de fundos. Veja, ela foi cotista em teia de fundos na mira do BC. Isso daí é o Toffoli. Duas empresas... É loucura você ver essas coisas. Duas empresas, vou ler rápido, duas empresas ligadas a parentes do ministro Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimentos conectados à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. O Arlim Fundo de Investimento teve até 2025 ações da Taiaiá Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, que pertencia em parte à família de Toffoli, e também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade, que tinha como um de seus sócios um primo do ministro. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlim foi um dos cotistas da RWM Plus, que, por sua vez, também recebeu investimento de fundos ligados ao Maia 95, um dos 6 apontados pelo Banco Central como integrante da suposta teia de fraudes do banco de Daniel Vercaro. O fundo Arlim em si não é alvo da investigação. Quer dizer, o fundo Arlim, citado lá no início, ele não é alvo da investigação, mas está nas teias. Está nas teias. E se está nas teias, o ministro Toffoli é suspeito. Agora, tudo isso, todo esse ataque também vem por um motivo. Ó. A Caixa Amarela da 13ª Vara de Curitiba. Entenda o motivo da apreensão pedida pelo STF. O STF, que pediu a apreensão da Caixa Amarela lá em Curitiba, é o ministro Toffoli. O ministro Toffoli pediu. E o que é a Caixa Amarela? Na decisão que autorizou a busca e apreensão dos documentos na 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara do ministro Moro, à época, do juiz Moro, na manhã de quarta-feira, o ministro Dias Toffoli pediu atenção especial para a apreensão de uma caixa amarela de arquivos. Segundo a apuração da afiliada da Globo no Paraná, a caixa seria o repositório das gravações ilegais denunciadas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia. Ele apontou que há registros de cerca de 400 horas de conversas entre 2005 e 2021 armazenadas em disquetes. Nestas gravações, segundo Tony Garcia, há arquivos com conversas com autoridades, magistrados e governadores. A denúncia do ex-deputado destaca que tudo foi feito a pedido de Sérgio Moro. A ordem foi cumprida pela Polícia Federal na vara, que ficou conhecida por conduzir os processos da Operação Lava Jato. Em 2023, Tony Garcia fez denúncias públicas contra o então juiz Sérgio Moro. Na ocasião, o ex-deputado afirmou que foi obrigado por Moro a gravar ilegalmente políticos, magistrados e autoridades, inclusive governadores, como parte do acordo de colaboração premiada no caso Banestado, no fim de 2004, que investigou a evasão de divisas e lavagem de capitais. Além da Caixa Amarela, a operação recolheu arquivos referentes a 18 processos judiciais diferentes. Os processos são do período de 2005 a 2014, todos iniciais da Lava Jato e do caso Banestado. Na decisão, há a determinação de que a Secretaria da Vara deu suporte, inclusive com acesso a todos os terminais de computadores e etc.
E aqui a gente chega... Aqui temos o Moro cercado e recebendo palmas e o troféu dos irmãos Marinho, dono da Globo. Até hoje, a Globo não pediu desculpas ao Brasil pelo seu apoio intenso à Operação Lava Jato. E o método da Lava Jato está sendo voltado também para isso, desmoralizar o Toffoli, para ele tomar cuidado com o processo da Lava Jato, porque senão a Globo vai junto. E, ao mesmo tempo, desmoralizar o ministro Moraes, porque não é só o Bolsonaro que eles querem proteger, há os generais, eles querem recuperar isso tudo, passar limpo. E o jeito de fazer isso é usar o jornalismo lavajatista mais uma vez numa operação lavajatista da mídia brasileira. Precisamos ficar de olhos abertos. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que volta às 14 horas, como um corte aqui da TV Fórum, o corte do Fórum Mídias.